Estamos agora em Apocalipse, capítulo 16, e hoje faremos o nosso estudo a partir do versículo de número 3, seguindo para o derramamento da segunda taça da cólera de Deus. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o nosso estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Pois bem, Apocalipse 16, verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Aqui no versículo, quando diz derramou o segundo, quer dizer o segundo anjo derramou a sua taça. E se é o segundo anjo, então é a segunda taça. Que tipo de juízo ela causa? Aqui diz no versículo, ela atinge o mar, matando todo ser vivente que habita nele. Veja que o mar em sangue lembra a praga do rio Nilo, lá no Egito, quando Moisés foi reivindicar diante de Faraó a libertação do povo de Deus. Observe Êxodo 7, versículos 20 e 21, o que diz lá. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Provavelmente, nessa visão, o apóstolo João pode ter visto o segundo anjo derramando a taça sobre o mar Mediterrâneo, aquele mar que divide a Europa da África. Aqui temos um mapa daquela região, vemos aqui a ilha de Patmos e nessa parte de baixo está o mar Mediterrâneo, que na verdade fica entre toda aquela região da Europa e o continente africano. Aqui nesse outro mapa dá para ver melhor. Nós temos a ilha de Patmos, onde o apóstolo João estava, aqui nessa região do Mar Egeu, e toda essa área aqui é a área do Mar Mediterrâneo. Provavelmente João teve uma visão da taça, tornando o mar Mediterrâneo um mar de sangue. É claro, nessa visão, nós temos o mar Mediterrâneo representando toda a água salgada que existe no mundo. Água essa que é afetada pelo juízo de Deus durante toda a era da igreja. A ideia aqui é que todos aqueles que dependem de alimento do mar morrerão, pois esse alimento, como os peixes em geral, serão tirados dessas pessoas. Na verdade, a morte de peixes de água salgada podem provocar mortes humanas de forma direta ou indireta. A coisa é bem mais complicada do que pensamos. Por exemplo, só para você entender, a redução da disponibilidade de peixes, que é uma importante fonte de alimento, afeta a nutrição, especialmente naquelas comunidades que dependem fortemente da pesca para sobreviverem. Essa desnutrição resultante pode aumentar a vulnerabilidade das pessoas a doenças e reduzir, consequentemente, a esperança de vida, entende? Adicionalmente a isso, a escassez, ela também pode intensificar conflitos por recursos. Como assim, professor? Como o recurso diminui, aumenta a violência. E se aumenta a violência, aumenta a mortalidade também. Mas veja que a causa inicial da tragédia é a morte dos peixes de água salgada. Então, quando tratarmos de um assunto aqui, pense também nas consequências daquele juízo. Não se trata simplesmente de morrer porque não tem peixe. Não. Tudo que a falta de peixe gera também vai causar a morte. É como se fosse um efeito dominó. Seguindo aqui para o versículo 4 de Apocalipse 16, ele diz o seguinte: derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue.
Professor, não é a mesma coisa? Não. No versículo anterior, o juízo de Deus veio sobre a água salgada. Agora vem sobre a água doce. Agora, não apenas o mar, mas até as fontes de água doce são atingidas. Assim como aconteceu lá na época de Moisés com o faraó, porque o rio Nilo, se é rio, é de água doce, não é verdade? Então, qual a lição aqui que nós podemos tirar? Que nenhum recurso humano pode sustentar o homem quando Deus executa seu juízo. Ah, faltou peixe lá na água salgada, não tem problema, a gente se vira com peixe da água doce. Não. Se Deus quiser exercer o seu juízo e atingir todos os alvos pretendidos, ele o fará. Ele tem recursos para isso. Ele é onipotente. Então, Deus exerce juízo sobre água salgada e sobre água doce também. Aqui temos uma imagem de um homem tentando pescar com a sua rede, mas infelizmente não consegue nada. Então, meu irmão, minha irmã, toda vez que ao longo desta era, a era da igreja, não crentes morrerem direta ou indiretamente pela morte de peixes de água doce, isso é a terceira taça da cólera de Deus sendo derramada. Professor, mas do jeito que você fala aí nessas aulas, então na verdade não existe desastre natural. É tudo Deus agindo com algum propósito? É isso mesmo? Sim, com certeza. Esse mundo não segue leis independentes, não. Deus governa sobre tudo e todos. E, como ele entregou toda a autoridade no céu e na terra a Jesus Cristo durante a era da igreja, é o Senhor Jesus quem exerce esses juízos para cumprir a sua missão messiânica. Não pense que furacões, tempestades, incêndios e muitas outras coisas que na mente de alguns só pode ter sido causado por fatores naturais, que isso seja verdade. Existe um Deus que controla tudo e é sábio de nossa parte nos perguntar: por quê? Por que isso está acontecendo no mundo? Infelizmente, as nações ignoram a Deus, fazem pouco caso dele, mas ele não deixa que elas fiquem impunes. Ah, mas que Deus mau é esse? Deus mau? Maus são os homens que o ignoram e não lhe dão a glória que lhe é devida. Versículos 5 e 6 agora. Então, ouvi o anjo das águas, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Olha que interessante, aqui no começo do versículo 5 diz: Então ouvi o anjo das águas dizendo. Como assim anjo das águas? Certamente é uma referência ao anjo que derramou a terceira taça da ira sobre as águas doces. O que é que esse anjo diz? Ele declara a respeito de Deus: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Você percebe a conexão que o anjo faz com aquilo que muitas vezes é considerado como uma fatalidade, um desastre natural, com o juízo de Deus? E o anjo ainda dá razão para Deus agir. Olha o que ele fala: porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ou seja, é Deus agindo para vingar o seu povo. Mexer com o povo de Deus, eu já disse isso e volto a repetir agora, é mexer com o próprio Deus. Quando Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, perseguia a igreja, eu sempre gosto de lembrar que na estrada de Damasco, Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós sabemos que ele não estava literalmente perseguindo a Jesus. Ele estava perseguindo a igreja. O que ele não sabia é que perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Mas ele ficou sabendo ali, naquele dia, na estrada de Damasco. Para todo aquele que incansavelmente
atormenta os crentes, a mensagem de Cristo é a mesma. Porque me persegues. Outra coisa interessante aqui neste versículo é que o anjo da água doce, ele louva a justiça de Deus. Ora, se os santos são perseguidos e sofrem e até são mortos, agora vão sofrer também. Diante disso, mesmo que a injustiça pareça vencer, não é assim? Às vezes a gente olha e parece que o mal sempre prevalece, mas o Senhor está agindo, ainda que não vejamos na maioria dos casos. A justiça de Deus, ela não está restrita ao final dos tempos, não. Tem gente que pensa assim: Deus só vai agir no final, na consumação, quando Cristo voltar, no dia do juízo. Não, Deus, ele age o tempo todo porque ele sempre é justo. Ele age no mundo exercendo sua justiça. Agora, ele não vai nos mandar um boletim informativo dizendo: estou agindo agora em tal lugar, estou vingando agora tais e tais filhos, estou fazendo isso neste momento lá na Ásia, estou punindo na Europa. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai nos informar. Ele vai fazer o que ele tem de fazer. O anjo diz: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Você já notou como a justiça e a santidade de Deus andam sempre de mãos dadas? Por que isso acontece? É porque, como ele é justo, ele pune quem faz o mal. E como ele é santo, ele tem aversão a todo tipo de mal. E isso reforça a sua justiça. A sua santidade, em outras palavras, lhe dá ainda mais motivo para agir com justiça. Por isso que eu digo, justiça e santidade estão sempre de mãos dadas. Tem muito juiz no mundo que procura fazer justiça, mas isso não tem nada a ver com santidade. Não. Agora, o crente, aquele que busca imitar o seu Senhor, ele deve ter motivações santas. Antes de tudo, ele procura fazer justiça porque ele tem aversão ao mal. E ele só tem essa aversão porque a sua natureza foi mudada para uma natureza santa, assim como é a natureza de Deus. Aqui no versículo diz assim: sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Que coisa, hein? Aqui o não crente é punido e não há nenhuma tentativa de se desculpar ou explicar por que Deus faz tal coisa. Não, diz de forma abrupta e direta: eles são dignos disso. Isso porque, aos olhos de Deus, não há inocentes após a queda. Algumas pessoas, elas podem até ficar revoltadas com os castigos de Deus sobre o mundo, mas isso não muda o fato de que ele é justo e exerce justiça. Essa estátua aqui, que hoje em dia só tem servido para ornamentar alguns edifícios do Poder Judiciário, infelizmente, aquilo que ela representa é concretizado na ação divina. Para Deus, a justiça não é um tema abstrato ou simplesmente um palavrório sem sentido. Não. Deus é a própria justiça. Aquilo que ele considera certo é certo, aquilo que ele considera errado é errado. Outra coisa importante: Deus não está preocupado com popularidade. Ele deve ser respeitado e adorado por quem ele é, não por fazer aquilo que nós, seres humanos, achamos correto. Não caia no erro de pensar esse tipo de coisa. Mas eu já fui em igrejas aí que pregam um Deus muito mais legal do que esse que você está pregando aí. Não, não, não. O Deus que algumas igrejas pregam é um Deus fruto da imaginação humana pecadora. Pare para pensar, como é que é o Deus crido pelo mundo? É um Deus que só existe para servir ao homem, para ajudá-lo,
para socorrê-lo. Ninguém acredita em um Deus que deve ser temido, respeitado e obedecido. E esse é justamente o Deus da Bíblia. O Deus serviçal, o Deus que existe para viver em função do homem. Isso aí é uma fantasia, é uma fábula. Por isso, não caia no erro de pensar essas coisas inaceitáveis sobre o nosso Deus. Versículo 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Veja só, o versículo diz: ouvi, quem é que ouviu? O apóstolo João. Ouvi do altar que se dizia. Quem é que estava fazendo esse comentário vindo do altar? Aliás, que altar é esse? Vamos com calma aqui. Preste atenção. Esse deve ser um comentário daquele anjo que fica perto do altar de ouro para colocar incenso. Um incenso cujo aroma simboliza as orações dos santos. Lembra-se desse anjo? Está lá em Apocalipse 8, versículo 3, que diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Inclusive, meu irmão, minha irmã, lá em Apocalipse capítulo 6, nós vemos crentes que já estão no céu, é claro, aos pés desse altar, clamando por justiça. Crentes, repito, que já estão no céu. Veja só, Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, esse juízo que nós vemos aqui é a oração dos crentes sendo atendida aos poucos, no decorrer da história. É simplesmente isso. É claro, como eu já falei, que a justiça final ainda virá. Mas o ponto aqui é que o Senhor nunca está indiferente às orações dos seus. Aqui no final do versículo diz: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Que coisa maravilhosa, hein? Lá no céu não tem mais anjo rebelde, não. Depois da vitória de Cristo, Satanás e seus demônios foram expulsos de lá. Assim, todo ser angelical que ainda está no céu entende e aceita quem Deus é e o que ele faz. E mais, ainda o admiram por isso. Que diferença, hein? Para muitos dos crentes que estão entre nós, não é mesmo? Deus não pode fazer nada, que já se levantam alguns crentes para criticá-lo. Que nós possamos falar a uma só voz, como fazem os anjos lá no céu. Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O derramamento das taças da ira não são para nos causar revolta ou escândalo. Não, são para admirarmos a Deus pelos seus atos de justiça.